Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto de extensão gramática gerativa na educação básica, divulgando os saberes da universidade, e ao curso, mais uma aula do curso Sintaxe até embaixo, nas suas duas turmas. Tá? Sejam todos muito bem-vindos, e a gente espera que essa seja mais uma aula que incite a curiosidade de vocês sobre como a teoria gerativa pode nos auxiliar no trabalho com a educação básica. Hoje nós vamos falar sobre sintaxe, sobre relações de predicação, sobre verbos, transitividade verbal, relações muito importantes e que estão extremamente presentes na sala de aula da educação básica. Tá? Então, vou começar falando sobre nossa aula. O título da nossa aula hoje é o formalismo sintático, e eu quero que a gente reorganize a cabeça. Então, sobre o que a gente já falou até esse momento e para onde nós vamos caminhar hoje. Nós já falamos sobre a importância de pensar o ensino de língua portuguesa a partir das teorias linguísticas. Essa foi a nossa primeira aula. E falamos também sobre a morfologia distribuída no ensino de língua portuguesa. Então, a primeira aula foi uma aula mais geral, e essa segunda aula da professora, foi a aula da professora Isabela, já foi uma aula em que nós discutimos uma concepção específica, um conceito específico, uma teoria específica formalista para ser trabalhada na educação básica. Para onde nós estamos caminhando hoje? Nós vamos falar sobre as relações de predicação. Então, nós vamos falar sobre aquilo que estritamente é conhecido como sintaxe. E o que eu estou chamando de estritamente conhecido como sintaxe é que estou cutucando vocês para que vocês entendam também as aulas de morfologia que estão sendo dadas pela professora Isabela, como aulas em que a gente também está trabalhando sintaxe. Sintaxe num plano sentencial, mas sintaxe também num plano morfológico, no plano das palavras. Quero começar essa aula com Chomsky. O que o Chomsky nos diz? O Chomsky diz o seguinte: deveríamos colocar com maior clareza o que entendemos por uma língua. Tem havido muita controvérsia apaixonada a respeito da resposta correta para esta pergunta. E, de maneira mais geral, para a pergunta sobre como deveriam ser estudadas as línguas. Não há uma fórmula de bolo perfeita, maravilhosa, sobre como a língua deve ser estudada. A gente pode lançar mão, em distintos momentos, de distintos conhecimentos. O que estamos propondo aqui não é que se deixe de lado a gramática normativa, não é que se deixe de lado o ensino das regras normativas, mas é que também se pense no ensino, na discussão sobre as regras da linguagem, da língua enquanto concepção mental. Vamos ver, vamos continuar para ver o que o Chomsky continua falando. A controvérsia não tem razão de ser, porque a resposta correta não existe. Se tivermos interesse em compreender como se comunicam as abelhas, tentaremos aprender algo sobre a natureza interna das abelhas, suas organizações sociais e seu meio ambiente físico. Essas abordagens não são conflitantes, são reciprocamente comprovantes. Vamos pensar em língua? Eu posso estudar a língua de acordo com um conjunto de regras estipuladas pelos seres humanos para tentar normatizar, unificar um conjunto de variedades de uma língua. Essa é a gramática normativa. Eu posso estudar gramática a partir de uma concepção mentalista, entendendo que a gramática é uma parte da minha faculdade da linguagem. E, como tal, ela me permite a competência para gerar qualquer sentença humana, de qualquer língua humana. Eu posso estudar gramática olhando para as características socioculturais, sociais, das realizações que são utilizadas por uma dada comunidade de fala. Eu tenho N formas de estudar gramática. E não é a única a gramática normativa. Deixa eu continuar. Estas abordagens não são conflitantes, são reciprocamente comprovantes. O mesmo se dá com o estudo da linguagem humana. Pode ser investigado de um ponto de vista biológico e de inúmeros outros. O sociolinguístico,
o de língua e cultura, o histórico e assim por diante. Cada uma dessas abordagens define o objeto de sua investigação sob a luz de seus próprios interesses. E, se for racional, cada uma tentará apreender o que puder do que vem das outras abordagens. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente acrescentar uma nova forma de pensar. Nós vamos aproveitar o que os outros dizem para desenvolver uma nova forma de pensar, ou outra forma de pensar. Nova não, mas uma outra forma de pensar. Especificamente em relação à sintaxe, essa abordagem mentalista tem uma característica muito importante, que é o fato de que os estudos mostraram que as sequências gramaticais são hierarquicamente estruturadas. E o que significa isso e qual a importância disso? Primeiro vamos responder qual a importância de saber que as sequências gramaticais são hierarquicamente estruturadas. A importância é que isso diferencia os seres humanos de todos os outros animais. Nós conseguimos combinar os segmentos que têm significados na nossa língua, nas nossas línguas, de tal forma que é impossível que nós, ao conversar sobre um mesmo assunto, pronunciemos 2 vezes a mesma frase aleatoriamente. A não ser que eu esteja querendo repetir a frase, aí não é aleatório. Então, a teoria gerativa entende a formação potencialmente infinita de sequências gramaticais hierarquicamente estruturadas como uma característica central da linguagem humana. Essa teoria em particular, portanto, toma para si a tarefa de descrever e explicar não apenas um dado universo de sequências gramaticais, mas também o potencial de geração infinita de sequências gramaticais, algo como a receita ou o algoritmo da estruturação de constituintes. Nossa faculdade da linguagem funciona objetivamente, como um algoritmo, é matemático. Nós produzimos as sentenças porque as relações de combinação estão sendo feitas e organizadas de forma hierárquica. E como é que a gente pode perceber essa hierarquia nas sentenças? Vamos olhar para a frase que está apresentada aí, mas eu vou pedir que vocês não leiam as leituras que estão aqui embaixo. Então, a primeira frase é: o policial viu a velha com o binóculo. E o policial viu a velha com o binóculo, o que a gente tem? Quantas leituras são possíveis aí? São possíveis pelo menos 2. A leitura A, o policial estava com binóculo, ou a leitura B, a velha estava com binóculo. Vejam, dizer que numa mesma frase que tenha as estruturas audivelmente, visivelmente, porque aqui a gente está no plano da escrita, foneticamente e visivelmente, né? Que a gente está no plano da escrita, dispostas, uma ao lado da outra, então as palavras estão dispostas na mesma ordem, e essa mesma ordem implica em significados diferentes, a famosa ambiguidade. Não levanta a curiosidade de vocês para saber como é que isso é possível? Porque, vejam, um aluno poderia, um exercício muito típico na escola, na educação básica para tratar de uma sentença como essa, é assim: disfarça a ambiguidade. E aí o aluno faz como eu fiz aqui, ó. Com o binóculo, o policial viu a velha com o binóculo, o policial viu. Mas o que aconteceu para que essas frases ficassem ambíguas? Para que 2 leituras fossem possíveis numa mesma estrutura? O que aconteceu é que na sua mente, como na mente de qualquer ser humano, há relações, há operações sintáticas que acontecem de forma foneticamente,
acontecem em posições que a tornam foneticamente realizadas, enquanto outras acontecem em outras posições, em outros momentos, em que, apesar da semântica, de a semântica expressá-la, foneticamente vocês não a percebem, nós não a percebemos. Então, necessariamente aqui, com o binóculo tá modificando a sentença inteira, enquanto que em B, com o binóculo, modifica a velha. Isso é estrutura sintática. Isso, conseguir mostrar para o aluno que há alguma coisa na mente dele que faz, uma operação na mente dele que faz com que entenda-se A ou B, interprete-se A ou B, pode despertar a atenção do seu aluno para o que seja língua. E não simplesmente dar um certo ou um errado se ele desmontou a ambiguidade ou ele não desmontou a ambiguidade. Vou seguir. E aí, o que o Perini fala pra gente? O Perini diz o seguinte: uma sequência gramatical é muito mais do que apenas uma sequência de elementos. É, entre outras coisas, uma hierarquia de constituintes. Como é que eu sei que isso aqui é uma hierarquia de constituintes? Porque eu só posso mover foneticamente, ou seja, aquele que eu percebo foneticamente ou não, constituintes. Se ele não é um constituinte, eu não consigo movê-lo. Se ele é um subconstituinte, eu tenho que carregá-lo junto com o constituinte maior. Movimentos só acontecem com constituintes. Se eu posso falar assim, ó, na minha casa, ou, sei lá, a minha casa recebeu visitas ontem, ou a minha casa ontem recebeu visitas, ou ontem a minha casa recebeu visitas. Perceberam que eu mudei o ontem de posição? O ontem foi para o meio da sentença, o ontem saiu do final, foi para o início. Perceberam? Eu só posso movimentar o ontem, que é um adjunto adverbial, porque ele é um constituinte sentencial. Só posso movimentar na minha língua e em qualquer língua humana aquilo que é constituinte. Por isso que o Perini fala, uma sequência gramatical é muito mais do que uma sequência de elementos. É, entre outras coisas, uma hierarquia de constituintes. Como é que esses constituintes estão hierarquizados? Como é que eles estão ligados um ao outro? Bom, para a gente entender isso, a gente precisa observar quais são as relações de predicação. Como é que são essas relações de predicação? Pensem vocês no que é uma hierarquia. Há sempre um líder, há sempre um chefe, um comandante, seja lá qual o termo que for dado a ele. Esse líder, ele é o núcleo. Dele saem todos os braços dos comandados. E a ele todo mundo tem que se referir. Tem que ir atrás. Então, numa sentença, o núcleo é o verbo. Se o núcleo é o verbo, ele é o responsável por predicar, por apontar quais são os elementos que estão ligados a ele. E quais são esses elementos? Pode ter um sintagma, um argumento que está mais externo a ele e um argumento que está mais interno a ele. Ou até dois argumentos internos. E o que isso impacta? Isso impacta nas relações que são estabelecidas. A gente vai ver daqui a pouco que essas posições que a gente está chamando aqui de argumento interno e essa posição que a gente está chamando de argumento externo, elas não são aleatórias. Elas trazem características importantes para que a gente possa discutir. Então, numa sentença como João comeu um doce, o verbo está aqui. O verbo seleciona o seu argumento interno, um doce, ó, argumento interno. E por que interno, gente? Ele está numa posição mais interna em relação ao ver. Externo, o João, ele está numa posição mais externa em relação ao ver.
que está acontecendo aqui, então? Então, eu tenho um alimento que vai mudar o seu estado. Ele vai sair de um estado inteiro e vai passar para um outro estado. Essa posição aqui, que é uma posição de argumento interno, em geral, os elementos que estão aqui trazem a semântica de paciente. Eles passam por uma transformação. Em geral, o elemento que está aqui, nesta outra posição de argumento externo, traz uma semântica de agente ou experienciador. Então, o João comeu um doce, o João tem uma semântica de agente. Comer necessariamente tem que ter alguém que pratica ação e alguma coisa que é comida. Vejam, em momento nenhum ainda eu falei sobre os nomes das funções sintáticas, mas eu estou falando de função sintática. E vocês já devem ter identificado quais são as funções que eu estou falando. Estou falando de sujeito e de objeto. Mas qual é a diferença, então? A diferença é a expansão. Estou tentando mostrar para vocês que a posição onde esse elemento está carrega características. A posição sintática onde esse elemento nasce traz para ele características. E aí vocês podem falar assim, Elaine, mas é impossível apresentar árvore sintática na educação básica. Será? Será? É uma representação, gente. Essas crianças estudam coisas abstratíssimas. Por que elas não podem ter acesso a esta abstratização? Por que elas não podem ter acesso a conceitos que são importantes e que podem instigar a curiosidade deles? A função da educação básica é apresentar conhecimento. Ele vai procurar se especializar. Então, se eu consigo instigar, se eu consigo mostrar que língua e linguagem não é apenas decorar regras, por que eu não posso fazer isso? Vamos seguir. Bom, se os constituintes estão hierarquicamente organizados, estamos então diante de uma pergunta que eu não sei se vocês já se fizeram, mas que é uma pergunta importante. Se eles estão hierarquicamente organizados, essa hierarquia vem da esquerda para a direita ou vai da direita para a esquerda? Vejam só, o que a gente está chamando de sintagma verbal está aqui em cima, está no topo da sentença. É como se a sentença já tivesse toda formada. O grande sintagma verbal tem a sentença toda formada. Então, a organização da sentença vem de cima para baixo? Será? Não sei. Vamos ver isso aqui? Vamos ver o que vai acontecer aqui? Nós estamos diante aqui de 3 exemplos. Os exemplos têm 3 verbos distintos, tá? Vocês têm o verbo tomar, o verbo quebrar e o verbo cortar. O sujeito é sempre João, ok? Não vamos mudar o sujeito. Vamos mudar somente o complemento desse verbo. Então, a gente tem o verbo tomar, um remédio. O sujeito necessariamente tem que ser um agente. Por quê? Porque há alguém que pratica a ação de tomar um remédio. Então, João é agente. O que está acontecendo em B? João tomou um susto. Quem toma um susto não é agente. Quem toma um susto passa pelo processo pela transformação do estado A, em que não tinha tomado um susto, para o estado B, em que está assustado. Então, quem tomou o susto, esse sujeito, é um sujeito paciente. Vejam só que coisa legal. Vejam só que coisa legal. Eu simplesmente mudei o complemento e a semântica do elemento que vai exercer a função de sujeito mudou. Por quê?
Vamos ver o que acontece em 2? João quebrou a janela. Então, quebrar a janela precisa de um agente. João. João quebrou o braço. Agora, o braço, a não ser que esse braço seja de outra pessoa, mas aí teria que estar escrito aqui, João quebrou o braço do Miguel. Não é esse o caso. Do jeito como a frase está aqui, só pode ser o braço do João. João não seria maluco de quebrar o próprio braço. Então, João aqui só pode ser paciente. E aí depois, João cortou o cabelo. Em João cortou o cabelo, João é agente. Em João cortou o braço, ele está passando por um processo de transformação. Ele é paciente. O que a gente tem, então? A gente tem que a semântica do elemento que exerce a função de sujeito é definida não pelo verbo, mas pela união do verbo com o seu argumento interno. E mais do que a semântica, há outras relações. Por exemplo, tá vendo essa frase aqui, essa representação aqui? Comeu um doce, eu preciso que esse sujeito seja ou animado, portanto pode ser um animal, ou humano. Nunca poderá ser um sujeito inanimado. Então, a pedra comeu um doce não é uma frase possível, a não ser que você esteja falando de literatura, de poesia. Aí é outra coisa. Olhando para o plano da língua em si, a gente está falando de sentenças que são possíveis no plano não literal. Então, o que a gente encontra aqui é que a língua se organiza, a hierarquia dos constituintes se organiza da direita para a esquerda. O complemento se anexa, se adjunge, se concatena ao verbo, e esse conjunto precisa ter as suas necessidades satisfeitas pelo sujeito. A organização da língua é da direita para a esquerda. Olha que legal para mostrar para o aluno. A língua é organizada hierarquicamente. Bom, já falamos de predicação, de relações hierárquicas, mas falta ainda falar sobre as relações de predicação. A gente continua falando de hierarquia, mas tem uma predicação. E essa predicação, em geral, parte do verbo. Verbos transitivos. O que é, então, um verbo transitivo? O que é, então, um verbo transitivo? Um verbo transitivo é um verbo que seleciona ao menos 2 argumentos. Um externo, um interno, ou 2 internos e um externo. Vamos olhar para os exemplos em 4 e 5? Olha só o que está acontecendo em 4 e 5. Nessas sentenças, a gente tem assim, ó. O João deu um livro ao Pedro. Alguém dá alguma coisa a alguém. Alguém dá alguma coisa a alguém. O helicóptero transportou os feridos para o hospital. Alguém transporta alguma coisa ou alguém para o hospital. O Pedro achou esse livro desinteressante. Alguém achou alguma coisa com uma qualidade lá. Eu tenho 3 elementos ligados ao verbo. Um desses elementos é o sujeito, que em geral, no português, aparece antes do verbo. O outro elemento é um item paciente. E um outro elemento é um item preposicionado ou um item que acrescenta uma característica a um complemento do verbo. E tem diferença entre esse primeiro item preposicionado aqui, ó, ao Pedro, para esse para o hospital?
Tem diferença? Ao Pedro é beneficiário. Eu dou alguma coisa a alguém, eu beneficio alguma coisa, beneficio alguém de alguma coisa, com alguma coisa. Um transporte para um determinado local, esse local não é o beneficiário, é o locativo. Então, mesmo que eu diga que existam verbos de 3 lugares, que tem um sujeito, um objeto direto e um objeto indireto, pela norma gramatical brasileira, esse objeto indireto nem sempre é igual. E esse outro cara aqui em C, com esse desinteressante? Isso aqui é o que a gramática chama de predicativo do objeto. É um termo que está acrescentando uma característica a um objeto. Esse termo que está acrescentando uma característica a um objeto, chamado de predicativo, e é chamado de predicativo, e aí é o predicativo do objeto, porque ele está predicando o objeto, levanta algumas questões. Será que o predicativo do objeto de fato existe? Ou será que o predicativo do objeto é um predicativo do sujeito que a gente não consegue perceber que é um predicativo do sujeito porque o verbo de ligação não está ali aparecendo nitidamente? O que é um verbo de ligação? Um verbo de ligação é um verbo que não é predicador. Ele é diferente de um verbo transitivo. Um verbo de ligação é um verbo que está ali para acrescentar as características de tempo, de modo, de aspecto, e para ligar sujeito ao predicativo, que, por sinal, é o predicador da sentença. Então, será que o predicativo do objeto, na verdade, é o predicativo do sujeito? Em uma mini oração? É para vocês pensarem. O Pedro adorou o presente. A exposição agradou aos críticos. O avião chocou com as torres gêmeas. De novo, a gente está diante de sentenças transitivas. Pelo menos 2 argumentos estão aparecendo aí. Nesse caso, em 5, sempre 2 argumentos. Um argumento externo e um argumento interno. Um argumento interno sem preposição, 2 argumentos internos com preposição aos críticos e com as torres gêmeas. Só que o primeiro, o de 5B, ele é humano, ele é beneficiário. O segundo, ele é locativo, ele não é beneficiário. Mas os 2 são sintagmas preposicionais. Será que eles têm a mesma função sintática? Será que a gramática tradicional os classifica da mesma forma? É para pensar. E por que eu estou dizendo que é para pensar, gente? A atividade da aula de hoje é uma atividade, vocês vão ver no final da aula, em que vocês vão levantar as questões de vocês. Então, a gente quer saber quais são as questões. O que está pairando na cabeça de vocês? Para que a gente possa explicar determinadas coisas. Então, eu acho que na aula de hoje eu vou levantar muito mais dúvidas do que responder qualquer coisa para vocês. E tem uma coisa interessante. Eu estou mostrando para vocês que aquela ideia de que a gente não pode trabalhar com sentenças soltas não é tão verdadeira assim. Vejam que eu estou trabalhando a aula inteira sem usar nenhum texto específico, mas trabalhando com sentenças da nossa língua. Poderia estar usando um texto específico? Poderia, mas eu quis mostrar para vocês que é possível trabalhar com sentenças ditas soltas. Mas soltas onde? Porque se elas são sentenças, elas são possíveis na nossa língua, então elas comunicam. Pensem nisso. A gente ainda tem outras relações de predicação. Tenho relações de verbos não transitivos. O que são os verbos não transitivos? São aqueles em que o sujeito, em que o único argumento que o verbo seleciona é o sujeito. E esses verbos não transitivos são classificados em dois grupos.
os inergativos e os inacusativos. Então, você tem o bebê espirrou, as crianças dormem. Lembram da árvore, da representação arbórea que eu coloquei ali em cima? Em o bebê espirrou e as crianças dormem, qual é a semântica desse sujeito que está ali? Espirrar necessariamente tem que ter um sujeito agentivo. Dormir necessariamente tem que ter um sujeito agentivo. Certo? Então, esse sujeito é um sujeito que nasce numa posição de argumento externo ou ele nasce numa posição de argumento interno? Ele nasce numa posição de argumento externo. Lembram da árvore? Olha aqui, ó. Argumento externo. Nessa posição aqui está o elemento que nasce o elemento que pratica a ação do verbo. E se, por outro lado, o sujeito sofrer a ação, desmaiar, quem desmaia pratica uma ação ou sofre? A planta que faz o seu florescimento, ela pratica a ação ou ela passa pelo processo? Adormecer é uma ação ou a gente passa pelo processo? A gente passa pelo processo. Se a gente passa pelo processo, então esses sujeitos são pacientes. Se eles são pacientes, eles nasceram aonde? Aqui. Então, Elaine, nem todo sujeito pratica a ação do verbo? Nem todo sujeito pratica a ação do verbo. E sabe o que essa afirmação desfaz, gente? Essa afirmação desfaz um dos maiores mitos que está escrito, que está escrito nos nossos livros didáticos. Sujeito é o termo que pratica a ação verbal. Nem sempre sujeito é o termo que pratica a ação verbal. Vamos encontrando vários problemas ao longo dessas aulas. Como é que a gente pode, então, diferenciar intransitivos e inacusativos? Ou inergativos e inacusativos? Inergativo é sinônimo de intransitivo. Tem 3 testes. Vejam só. Um verbo que é intransitivo, ele não vai permitir que se forme dele um particípio absoluto. Então, não dá para formar trabalhado João, mas dá para dizer o João trabalha. Quando o verbo é inacusativo, é possível formar o particípio absoluto. Chegado João, o João chegou. Vamos olhar para os exemplos em 9. Posição predicativa e atributiva. O rapaz está rido, o rapaz rido está em casa. O que é posição predicativa, gente? É aquela posição ocupada pelo predicativo do sujeito. Repara que o verbo estar é um verbo de ligação. Certo? Se ele é um verbo de ligação, esse termo aqui seria o predicativo. Estou numa posição predicativa. Um verbo inacusativo, rir é um verbo, um verbo intransitivo, rir é um verbo intransitivo, não pode ocupar uma posição predicativa, nem uma posição atributiva. E qual é a posição atributiva, gente? É a posição de adjunto adnominal. Entretanto, um verbo inacusativo pode ocupar a posição atributiva e a posição predicativa. O rapaz está desmaiado, desmaiado está na posição predicativa. O rapaz desmaiado está em casa, desmaiado está na posição atributiva. Vamos olhar o outro teste? Nominalizações em or. Corredor e trabalhador. Nascedor e desmaiador. Quem é que pode, quem é que não pode? Bom, vamos pensar? Um verbo inacusativo tem um sujeito paciente. Um verbo intransitivo tem um sujeito agente. Quando a gente faz nominalizações em or, a gente produz nomes que praticam ações. Corredor,
trabalhador, jogador, influenciador. O que é um influenciador digital? Ele pratica a ação de influenciar digitalmente. Então, ele é agente. Onde, então, o OR poderia se concatenar? Esse sufixo OR. Somente nos verbos que dão origem, nos verbos inacusativos. Por quê? Desculpa, somente nos verbos intransitivos, porque o seu único argumento é um argumento externo com papel temático de agente. Então, vejam, descrever a língua parece balela, parece coisa de outro mundo, parece coisa de, nossa, para que eu vou fazer isso tudo com o meu aluno? Você tem a opção de fazer isso tudo com o seu aluno e mostrar para ele o que é língua, como é que ele pode desvendar os mistérios da língua. Ou você pode, mesmo enquanto professor, conhecer para tentar reverter determinados problemas. Por exemplo, você quer saber um dos maiores contextos de maior frequência de não concordância no português brasileiro? Exatamente nas construções com verbos inacusativos. E quando esses verbos inacusativos aparecem depois do verbo. Que, por sinal, é a posição onde ele nasce. Porque se ele tem papel temático de paciente. Então, instrumentalizar o curso pode instrumentalizar o seu trabalho, como também pode servir para que você desenvolva habilidades dos seus alunos. Levante curiosidade para os seus alunos. Faça com que os seus alunos reflitam sobre língua. Entendam que língua não é só gramática, e eles vão gostar. Ou melhor, não é só gramática normativa, e eles vão gostar. Vamos seguir. As relações de predicação. Então, a gente tem verbos de zero lugar também. Então, choveu torrencialmente, neva uma semana. São aqueles verbos que no inglês, por exemplo, aparecem com um sujeito do tipo it na frente. Porque são sujeitos que não têm referência. São sujeitos que não têm significado, mas que estão ali porque o inglês é uma língua diferente, um pouco diferente do português brasileiro e muito diferente do português europeu, por exemplo. O que mais que a gente pode falar sobre verbos? A gente pode falar sobre os verbos copulativos ou de ligação. O bebê está contente, a Elaine é professora. Então, eu tenho um verbo de ligação que, como eu já disse para vocês, funciona como um elemento que quer ligar o predicativo ao sujeito. Porque se o predicativo é o predicador da sentença, ele não tem por características de ser um adjetivo ou de ser um nome como dar as marcas de concordância, garantir as marcas de tempo de uma sentença, de uma oração. Não precisa-se de um verbo na nossa língua. Quem traz as marcas de tempo, modo, aspecto na nossa língua, sobretudo, é o verbo. Então, o verbo precisa aparecer ali. E ele vem com a função de garantir essa ligação e de marcar qual é a pessoa, qual é o número e qual é o modo e qual é o tempo. Aí agora vem a pergunta. Estou parafraseando aqui o Drummond, e a pergunta é, e agora, Elaine? Toda essa classificação, para que serve? Você está aí há 40 minutos falando de classificação gramatical, você está aí há 40 minutos falando de um monte de classificações, muitas vezes sem dar nomenclaturas específicas, mas entrando numa terminologia que para a gente é cansativa. Eu sei que essa aula é pesada. Mas para que serve isso tudo? Serve para a gente pensar. Serve para a gente pensar língua. Então, vamos lá. Serve para descrevermos a língua. O que está acontecendo aqui? Eis o tópico sujeito. O carro furou o pneu e a locadora não apresenta solução. Eu peguei esse exemplo de um site, um Reclame Aqui da Vida. Essa sentença, o carro furou o pneu, é uma sentença
que tem sido muito, muito, muito estudada no português brasileiro. Porque ela diferencia de sobremaneira português brasileiro de português europeu. Nós, brasileiros, quando lemos uma sentença como essa, ou quando produzimos essa sentença, a interpretamos como alguma coisa furou o pneu do carro. Os portugueses, quando leem essa sentença, a interpretam como o carro é um transformer e foi lá com a própria mão e furou o seu próprio pneu. Para os portugueses, essa sentença é agramatical. Para o brasileiro, essa sentença é gramatical. E aí eu vou lançar uma pergunta para vocês pensarem. Todas as palavras que estão aqui existem nas duas línguas. As relações de combinação poderiam ser feitas nas duas línguas, mas em uma, no português europeu, ela é gramatical. Na outra, no português brasileiro, ela é gramatical. E agora? Será que, de fato, nós estamos diante da mesma língua? Ou será que português brasileiro e português europeu são duas gramáticas distintas? E eu estou falando de gramática internalizada. Se elas são duas gramáticas distintas, por que a gente vive tentando aproximar uma da outra? Por que a gente vive tentando aproximar, ou a sociedade vive tentando unificar o português europeu e o português brasileiro? Será que é porque não reconhece que o nosso mecanismo mental, que essas duas línguas já se transformaram em duas gramáticas distintas? E que não existe homogeneidade linguística? E aí eu estou falando variação mesmo? Mas vamos voltar para a nossa teoria gerativa. Dentro da teoria gerativa, o brasileiro interpretar e produzir uma sentença como essa significa, opa, essa sentença é gramatical no português brasileiro. Um português não interpretar e não conseguir produzir uma sentença como essa significa, essa sentença é agramatical no português europeu. São duas estruturas distintas. A sintaxe das duas línguas é distinta. Essas línguas passaram por processos distintos, são gramáticas distintas. Isso tem uma implicação forte, bem forte. Quando eu disse para vocês na primeira aula que talvez nós estejamos ensinando para as nossas crianças na escola uma língua estrangeira, eu estava fazendo menção a casos como esse. Casos em que a gramática do português europeu é prestigiada, a gramática internalizada do português europeu é prestigiada, em detrimento daquilo que a gente concebe como português brasileiro, das características únicas do português brasileiro, sintáticas. E aí, a sintaxe funciona, e aí uma gramática é valorizada, a outra é desvalorizada. Como é que a gente vai conviver com essa realidade na sala de aula sem explicar para o aluno que existe um sistema mental que faz a língua funcionar? Não sei. Vamos pensar. Serve para descrevermos a língua. De novo. Será que nas frases abaixo há, de fato, dois adjuntos adverbiais? Vou botar aqui, ó. Dois adjuntos adverbiais. A Maria foi para a universidade na semana passada? Na semana passada, a gente não tem dúvida de que é um adjunto adverbial. A questão é para a universidade. Na norma gramatical brasileira, está dito que o verbo ir é um verbo intransitivo. Se o verbo ir é um verbo intransitivo, ele só tem um sujeito.
O local para onde ele vai, dizem as imagens por aí, que é uma pergunta de curioso. Se é uma pergunta de curioso, é um adjunto. Mas será que, de fato, ele é um adjunto? Ou ele é um argumento? Se eu excluir a informação de para onde ele foi, a informação fica completa? Olha 16. A Maria foi na semana passada? Para onde? Olha 16b, a segunda aí de 16. A Maria foi para a universidade. O que eu excluí agora? Na semana passada. Ah, agora eu excluí o que de fato eu não tenho dúvida se é um adjunto adverbial. Então, será que esse para a universidade de fato é um adjunto adverbial? Ou tem uma outra função sintática aí que a norma gramatical brasileira não fala? E que a gente não leva para a escola? E que a gente fica ensinando coisas erradas para as crianças? Vamos pensar. Serve para trabalharmos o raciocínio crítico. Todo sujeito pratica a ação do verbo? A gente já conversou sobre isso hoje. O que você me diz sobre os sujeitos dos verbos inacusativos? Se eu sei que existe um verbo inacusativo, se eu sei que o sujeito do verbo inacusativo é paciente, porque ele nasceu lá na posição de argumento interno, e eu ouço que todo sujeito pratica ação, opa, a definição de sujeito é errada. Temos um problema. Vamos seguir. Serve para descrevermos a língua. De novo, todo verbo transitivo direto pode dar origem a uma passiva todo verbo transitivo direto pode dar origem a uma passiva analítica? Qual é a regra que está lá prescrita na gramática, ou que está descrita na gramática, descritiva algumas, e prescrita na gramática normativa para a formação de uma passiva analítica? Eu tenho que ter um sujeito, um verbo ser, participo passado de um verbo transitivo direto, mais um agente da passiva. Então, a bola foi jogada pelo menino em algum lugar. Certo? A bola foi jogada pelo menino. A bola, sujeito, foi jogada. O foi é o verbo ser. Jogar é um verbo transitivo direto. Alguém joga alguma coisa. E pelo menino é o agente. Vamos lá. Verbo pesar. Alguém pesa alguma coisa. Verbo medir. Alguém mede ou alguma coisa mede alguma coisa. São transitivos, não são? São. Diretos, não são? São. Por essa regra aqui, eles deveriam permitir dar origem a sentenças passivas analíticas. 85 quilos foram pesados pelo João. Essa frase é boa? 2,50 metros são medidos pelo móvel. Quer dizer que, e aí dá para acrescentar, esse pelo João aqui, o João é agente, esse pelo móvel aqui, o móvel é agente, o móvel foi lá e mediu 2,5 metros, o João foi lá e pesou 85 quilos, sendo que nessa primeira acepção aqui, isso aqui era o peso do João, e não que o João pegou qualquer objeto lá, pesou e deu 85 quilos. Funciona? Funciona essa classificação aí? Essa descrição sintética, simples, funciona? Até que ponto a gente está deixando de mostrar coisas que são ricas da língua, da linguagem dos nossos alunos? Porque a gente não está concebendo a língua, a linguagem como um mecanismo mental, capaz de gerar qualquer sentença. E agora? A cabeça está fervilhando de perguntas, não está? Essa era a ideia. Vai lá no fórum desta aula e deixe sua pergunta registrada. Deixe a sua dúvida registrada. O que isso aqui que a gente discutiu, o que essa aula que a gente discutiu, que a gente apresentou, que eu acabei de apresentar para vocês, levantou de perguntas na sua cabeça? Como é que você está se sentindo? Será que há caminhos? Será que a gente pode pensar criticamente no ensino de língua? Deixa eu voltar aqui para você. Será que a gente pode pensar criticamente no ensino de língua?
ou não? Será que está tudo ok? Será que a gente... O que essa aula pode ajudar a gente a melhorar no ensino de língua? Então, é isso. Eu vou deixar vocês por aqui. O nosso curso segue, o nosso projeto segue. A gente continua torcendo e trabalhando muito para que vocês aproveitem bastante o que está sendo produzido. Tá bom? Encontramos vocês nas próximas aulas. A próxima aula vai ser da professora Isabela. E depois tem a aula do professor Murilo. Tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima.